Eu vou passar a palavra, que agora o tempo é dele. Meu não, é nosso. Então, mas a fotografia não apareceu aqui. Já manda a fotografia. Agora talvez. Parabéns pelo evento. Deixa eu puxar para aí. Aqui, para eles. Já que está. Parabéns também, boa noite, meu querido amigo. Podem ver. Fazer um flash mob. Já está no ar. Tem quanto? Então é para dizer coisas. Muito bem. Então boa noite a todos. Os que estão aqui à mesa e que estão lá por casa, se calhar um bocadinho mais confortáveis, que estas cadeiras são um bocadinho duras. Mas pronto, mas outra vez é em foteio. Pediram para ver se falamos aqui sobre a questão dos bombeiros como agente de proteção de pessoas, bens e ambiente. E é interessante a questão do ambiente, porque estamos numa terra em que o ambiente está sempre em tema de conversa, mais que não seja aquilo que acontece aos peixinhos e às avezinhas que por aqui andam durante o seu período de estágio em Portugal. Mas sobre os bombeiros, dizer o seguinte. Em Portugal nós somos caracterizados por ter, fundamentalmente, hoje em dia, 2, 3 tipos de bombeiros. E 2, 3 porquê? Porque os bombeiros principais que nós temos são os bombeiros voluntários, temos cerca de 429 corpos de bombeiros, a maioria voluntários, temos alguns sapadores que eram municipais e agora não são sapadores, e alguns privativos. Qual é a diferença? A diferença é que os bombeiros associativos, os bombeiros voluntários, quem a entidade detentora desse corpo de bombeiros é uma associação. Essa associação é uma associação que é constituída por sócios, naturalmente que tem os apoios do Estado, às vezes insuficientes, tem normalmente o subfinanciamento crónico, depois os municipais sapadores, que são detidos pelas câmaras municipais, e os privativos pelas empresas. Mas aquilo que mais impressiona deste ponto de vista da existência dos bombeiros em Portugal é a sua história e a sua identidade de cariz voluntário. Até há uns anos atrás, o cariz voluntário era muitas vezes sinónimo de que não era capaz de fazer os trabalhos com a mesma qualidade dos profissionais. Não é assim. Hoje, a formação, as exigências, o grau de preparação entre um corpo de bombeiros voluntário e um corpo de bombeiros profissional, a diferença é nula, e alguns corpos de bombeiros, até voluntários, acabam por ter estados de prontidão maiores do que os corpos de bombeiros ditos profissionais. Dito isto, qual é o problema que nós hoje temos ao nível do modelo? E hoje a grande discussão que nós devemos fazer na sociedade portuguesa é o modelo de bombeiros que nós queremos. Os bombeiros são os principais agentes de proteção civil. Houve um conjunto de alterações ao nível da proteção civil e os bombeiros não tiveram essas alterações. E ao não ter essas alterações, nós hoje temos um modelo em que os próprios bombeiros têm dúvidas se podem sobreviver com este tipo de modelo. A proteção civil, de certa forma, agrada-lhe o modelo, e os autarcas, uns querem e outros não querem. O Estado de Administração Central também tem vindo a querer defender este tipo de modelos, porque não tem responsabilidade direta sobre as circunstâncias em que ocorre a intervenção dos corpos de bombeiros. Ou seja, se as coisas correm bem, o Estado diz que temos excelentes bombeiros. Se as coisas correm mal, os bombeiros não prestam. E isto é a posição mais cómoda. Aliás, é interessante que dos incêndios de 2017, a única entidade que está no banco dos réus e que está a ser julgada é o comandante de bombeiros.
portanto o resto da estrutura desapareceu. Ou seja, um comandante de um corpo de bombeiros, Padrão Grande, o comandante Arnaud, está a ser julgado pelos crimes de homicídio. E todos os outros, que têm uma certa envolvência, pelo menos uma responsabilidade hierárquica, desapareceram. Então, não temos ninguém no banco dos réus, só o comandante de bombeiros. E isto devia ser um ensinamento para todos nós, que estamos nos bombeiros e que lutamos por melhores condições, porque uma das causas que nós temos vindo sempre a falar desta questão do modelo é que o Estado, com o modelo que tem hoje de bombeiros, economiza muito dinheiro. Para vos dar uma diferença, se os 429 corpos de bombeiros fossem todos eles profissionais, Portugal, um orçamento só para os bombeiros de 24 horas estão bem Isto é só pelo... Só para, quer dizer, para dizer boa noite, que a recepção agora é nula e tem o som muito mau. Não há som até. E o barulho de retaguarda é enorme, não é? As condições não são as mesmas. Agora já funciona tudo. Não está nada, a câmera não está a funcionar. Isto teve sempre para fazermos uma subscrição para comprar um computador novo. As condições não são as ideais, não é? Está com interferências no barulho de retaguarda. Esta é a primeira vez que acontece. Não tem mais. Isto convém trazer computadores e para cá. Bom, e então estava eu a dizer que um corpo de bombeiros para funcionar tem que ter 2 homens para uma ambulância, 4 homens para uma viatura de combate a incêndios no mínimo, 3 ou 4 homens para combater qualquer sinistro rodoviário que é preciso para o rescue, mais 2 ou para o autotanque ou para a autoescada, consoante a intervenção, e um picote. Portanto, estamos a falar em 10, 12 pessoas. Ora, se a Guarda Nacional Republicana tem 800 milhões de euros por ano para ter postos a 3 pessoas, se os bombeiros precisam ter a 12, são 4 vezes mais. Mas vamos admitir que são 3. 3 vezes são 24. Portanto, dá 2,4 mil milhões de euros. As contas são fáceis de fazer. E este é o problema que nós temos em Portugal. É que queremos ter um dispositivo com cerca de 30 mil bombeiros, homens e mulheres, com capacidade de intervenção 24 horas sobre 24 horas, 365 dias no ano, mas queremos pagar 400 milhões de euros por ano, em vez dos 2,4 mil milhões. E segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2020, os bombeiros todos de Portugal, os 429 corpos de bombeiros, gastaram à volta de 450 milhões de euros, mas só receberam do Estado 370 milhões de euros. O que quer dizer que há um distanciamento entre um e outro de 70 milhões de euros. Ou seja, naturalmente que as associações humanitárias ficaram a ver à praça. E o Estado não se incomoda com isso. Porquê? Porque os bombeiros, apesar de algumas vezes terem alguns desabafos, no seu princípio de humildade e de servir as suas populações, fazem
sempre os serviços, mesmo que para isso tenham que andar de mão estendida. Ora, uma das coisas que nós não concordamos que os bombeiros atuais têm no futuro é que os bombeiros andem de mão estendida. E por isso defendemos que os bombeiros deviam ter um... Também todos sabemos nós que os cidadãos são cidadãos, têm mas são contribuir ao governo que a sua segurança seja acautelada. Aliás, nós sabemos que desde 1800 e tal, desde Robespierre, nós todos entregamos aos governos, a nossa segurança. E o governo está numa tentativa, os vários governos estão numa tentativa de devolver uma parte da responsabilidade da segurança a todos nós, e designadamente à autoridade local. Mas a autoridade local muitas vezes não tem capacidade financeira para sustentar o seu corpo de bombeiros. E então temos diferenciações. Ou seja, há cidadãos de primeira, de segunda, terceira e quarta, de acordo com as capacidades que têm. Há uma única coisa que os cidadãos têm bem, é que têm bombeiros de primeira. Podem ser tratados pelas autoridades como primeira, segunda, terceira e quarta, mas os bombeiros são sempre de primeira. E isso é aquilo que nos dá a capacidade de reivindicar junto do governo que se mude a forma como se financia os corpos de bombeiros, por forma a haver uma maior lucidez por parte do governo e para deixar que as associações humanitárias estejam permanentemente a solicitar aos seus presidentes de Câmara, e alguns apostam fortemente nos seus bombeiros, outros não têm essa capacidade ou não querem, acham que há outras prioridades, e admitamos que há outras prioridades, e é necessário que de uma vez por todas haja uma equidade entre todos os corpos de bombeiros. Segunda questão que nós temos sempre a olhar para os nossos bombeiros é para a qualidade do trabalho que é efetuado pelos bombeiros. E para isso nós precisamos ter uma boa formação, boas qualificações e boa capacidade. Uma das coisas que hoje não temos bem é a nossa Escola Nacional de Bombeiros, que não olha para os bombeiros como o seu principal cliente. Olha para os bombeiros como um dos seus clientes. E se calhar aquele que até lhe agrada menos, porque é aquele que no rácio de pagamentos e recebimentos é aquele que lhe dá menor margem. Mas é aquele que sustenta a escola. E isso é que é preciso nós também olharmos e denunciarmos no sentido de dizer, não, a Escola Nacional de Bombeiros tem que ter como cliente principal os bombeiros. E a Escola Nacional de Bombeiros não é a escola que está em Sintra, ou descentralizadamente na Lausanne, ou em São João da Madeira. A escola tem que ir até ao bombeiro, porque se nós queremos um corpo de bombeiros voluntários, temos que olhar para ele na sua complexidade, que é desde logo, muitas das vezes, a incapacidade que os corpos de bombeiros têm de mandar os seus voluntários até Sintra, São João da Madeira ou Lausanne. Portugal enfrenta aqui duas dificuldades com esta situação. Há muitos países do mundo em que ser bombeiro é uma honra para quem o é, e em Portugal também é, mas é uma honra acima de tudo para quem ele trabalha. Em Portugal já não é assim, porque muitas das vezes as entidades patronais têm dificuldade em dispensar os seus trabalhadores enquanto bombeiros voluntários. E, portanto, temos que encontrar mecanismos, hoje modernos, como este que estamos a fazer, Zoom, telelearning, B-learning, o que for, e atualizar e modernizar a forma de ensino. Se assim não fizermos, o que é que vai acontecer? Os nossos bombeiros, que estão há mais de 150 anos de uma forma organizada, e há 600 anos de uma forma mais ou menos livre, estão incapacitados de conseguir dar uma resposta adequada a todas as solicitações que lhes são feitas, de acordo com os riscos e vulnerabilidades de cada localidade ou de cada área de atuação. E nós aqui ao jantar estávamos exatamente a falar das particularidades de Alcochete. Alcochete que tem intervenção na Ponte Vasco da Gama, que tem um aeroporto, que tem indústrias químicas, tem áreas industriais, tem acidentes rodoviários, ou seja, tem um conjunto de riscos e vulnerabilidades alargado. Estávamos a falar exatamente disso. Que o grande problema que nós temos em Portugal é que tratamos o que é diferente de forma igual. E provavelmente se tratássemos diferente de forma diferente, o Corpo de Bombeiros de Alcochete e os seus vizinhos, que é também uma palavra que desapareceu do léxico português, teriam outra capacidade de intervenção, e com essa capacidade de intervenção poupa-se muito dinheiro ao Estado.
Porque quanto melhor preparados estiverem os nossos bombeiros, quanto melhor apetrechados estiverem os nossos bombeiros, e quanto mais rápida for a intervenção deles, menor os danos. E se nós tivermos melhores danos, nós poupamos dinheiro no sentido de que o acidente provocou, em termos económico ou financeiros, ou seja, quer dos particulares, quer das empresas, quer do próprio tempo em que os bombeiros estão a intervir, temos menores. E muitas das vezes os nossos políticos esquecem-se desta dicotomia que tem que ter, que é, não basta dizer que os bombeiros são bons, não basta nos dias de festa dizerem que são os melhores. Precisamos, nos outros dias de trabalho, que não são de festa, que se sentem à mesa, não que se sentem à mesa num escritório qualquer, mas no terreno, vão ao terreno, vão ver as condições, vão analisar os riscos, as vulnerabilidades, as capacidades de cada um dos seus corpos de bombeiros, das suas associações humanitárias, que assim conseguirem não fazer uma carta de riscos, que essa é relativamente fácil fazer por satélite, mas uma carta de responsabilidades. Isto é, o que é que eu quero de responsabilidade sobre determinado bombeiro, sobre determinado corpo de bombeiros, sobre determinado comandante. A não ser assim, Portugal vai continuar a empobrecer no sentido de cada vez há menos voluntários, porque há menos apelativos para que os jovens vão até lá, e em algumas situações nem sequer há pessoas. No interior do país, não havendo pessoas, porque é que nós nos queixamos que não há voluntários? Se não há pessoas, não há voluntários. E isto é um ciclo vicioso. Portanto, a dependência que hoje existe dos bombeiros, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sob o ponto de vista operacional, nós, a Liga dos Bombeiros Portugueses, dizemos que não concordamos com isso. Queremos um comando nacional para os bombeiros, tratar os bombeiros da mesma forma que tratamos os restantes agentes de proteção civil. Queremos um financiamento adequado para as associações humanitárias. Qualquer dia não temos dirigentes associativos, porque ninguém está sujeito a ter que ir todas as semanas ou todos os 15 dias pedir mais um bocadinho para conseguir equilibrar o seu orçamento. Queremos ser tratados com equidade, quer pelo INEM, quer pelo Instituto da Conservação da Natureza, e acima de tudo também dizemos que cada agente de proteção civil na sua função. Os bombeiros são o agente do safety, a GNR é o agente do security. E, portanto, ter bombeiros na GNR ou bombeiros no ICNF a fazerem concorrência com os bombeiros é uma má decisão, é um modelo inadequado, é um desperdício de meios e, acima de tudo, é uma incapacidade de responsabilizar quem quer que seja face a uma situação que possa não ocorrer adequadamente. Aliás, verifica-se, e voltando outra vez a 2017 e a Pedrógão Grande, é que, pelos vistos, toda a gente teve bem. Só houve um comandante que teve mal. Portanto, isto é para ficar connosco a pensar sobre esta matéria. Uma outra área, eu julgo que os bombeiros, para poderem defender bem as pessoas, o ambiente e estarem capacitados, para além dos meios, da formação, etc., é estarem satisfeitos. E satisfeitos é estarem satisfeitos com o comandante ou com o presidente da direção. É estarem satisfeitos com as condições que o Estado lhes dá e lhe garante numa situação de acidente. Hoje em dia, os riscos são elevados e é evidente que nós não podemos continuar a ter cobertura de riscos para acidentes pessoais ou acidentes de seguro de trabalhador, de trabalho ou de acidentes pessoais, no caso dos voluntários, com os níveis de compensação que estão hoje em cima da mesa. Nós esperamos que isto se altere. No fundo, aquilo que nós achamos é que os bombeiros têm uma história, têm uma identidade, têm capacidade, têm generosidade, são bombeiros de qualidade. E a prova mostra que quando nós fazemos concursos internacionais, nós ganhamos prémios. Nós estamos sempre nos primeiros lugares. Temos um vasto conhecimento. Os bombeiros portugueses dispensam que venham especialistas, canadianos, americanos, australianos. Não tem nada a ver com aquilo que é o nosso território. Mas, teimosamente, continuam a trazer para Portugal, pagando, se calhar, fortunas para que isso aconteça, porque nós temos capacidade. O que é que nós precisamos? Precisamos de regras claras, um financiamento claro, um comando operacional claro, seguros adequados, incentivos ao voluntariado adequados, uma carta de riscos e de responsabilidades e, com isso,
os cidadãos podem continuar a confiar nos bombeiros e nós somos capazes de exercer a nossa atividade defendendo as pessoas, os bens e o ambiente. E pronto. Agora, estou à vossa disposição para as perguntas que queiram formular, se quiserem. Se não quiserem, olha, uma boa noite. Já está o Luís. Luís, alguém te conhece da Amadora também? Luís, tens de falar um bocadinho mais alto. Ok, vou tentar. Eu vou ser rápido. No fundo, o que eu quero dizer é isto. Quero começar por felicitar o Dr. António Nunes, há muitos anos, e elogiá-lo pela forma de... Mas também queria colocar uma questão, sim, relativamente à posição que a Liga dos Bombeiros Portugueses tomou, em nome de cada um dos bombeiros portugueses, também, ao apoiar ou apresentar condolências à família do agente da PSP que assassinou. A questão é a seguinte: o ofício de órgãos de comunicação social recentes de que o Tribunal Constitucional considera que ninguém controla como são gastos os milhões que as autarquias entregam aos bombeiros. Muito obrigado. Olá, Ruxa. Já te cumprimentei, mas não me ouviste. Mas estou-te a ouvir agora. Olha, quero-te dar os meus parabéns pela disposição em síntese muito concisa e oportuna, mas houve aqui um amigo que fez uma pergunta que ainda não respondeste. Diz lá qual foi, que eu ouvi mal. É o Luís Nunes, não é? Sim, mas que... Luís Nunes agora fez estou a uma ouvir pergunta. bem. Eu agora vou calar, que é para o Luís Nunes poder formular. Antes da pergunta, tu fiz um elogio à tomada de Isso eu ouvi. Só a pergunta é que me escapou. A pergunta é que comentário merece a recente notícia de órgãos de comunicação social de que o Tribunal Constitucional considera, e cito, que ninguém controla como são gastos os milhões que as autarquias entregam aos bombeiros todos os anos. Ora bem, em primeiro lugar, nós estamos muito de acordo com a maioria daquilo que diz o relatório do Tribunal de Contas. Onde é que nós estamos em desacordo? É exatamente nessa parte. Porque as associações humanitárias têm um controle, se calhar a maior parte dos serviços públicos não tem. Reparem, as associações humanitárias têm que apresentar o plano de atividades e relatório de atividades aos seus sócios. Têm que aprovar as contas aos seus sócios, que é uma assembleia aberta, que todos os sócios podem ir e fazer perguntas. E alguns fazem perguntas. Até algumas perguntas, às vezes, de motivação de ordem política. Depois, tem que mandar os textos para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que os deve ler. Nós não temos culpa que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil coloque os documentos lá num pacote qualquer. Aliás, essa observação nem é percebido, porque se porventura há alguma crítica, não só aos bombeiros voluntários, nem às entidades detentoras dos corpos de bombeiros. O Tribunal de Contas, se acha que deve todos os anos ir a cada um dos corpos de bombeiros averiguar se os dinheiros que são entregues pelo Estado são bem gastos ou não, nós estamos completamente transparentes para que isso aconteça. Até era bom que acontecesse, mas era bom é que o Tribunal de Contas se preocupasse não só com os bombeiros, mas com outros subsídios que se dão para outras coletividades, não têm transparência que têm os bombeiros, porque os bombeiros vê-se o seu serviço na rua. Aliás, basta haver um acidente para qualquer um de nós dizer logo, chame os bombeiros. Portanto, pode haver um caso ou outro de que o dinheiro não é bem gasto. Isso é normal. Quando se tem 429 corpos de bombeiros e quando se tem 5 mil dirigentes associativos e tem 30 mil bombeiros, pode haver coisas que não correm bem. E nós temos que ser suficientemente humildes para reconhecer isso.
Agora, se porventura esses dinheiros não são devidamente controlados, a culpa não é dos bombeiros. Controlem-nos. Há uma inspeção de proteção civil, vão lá. Há um tribunal de contas, podem lá ir. E as contas são transparentes, porque as associações têm que as apresentar aos sócios e têm que as mandar para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Se não fazem nada com elas, se não as veem, se não querem olhar para elas, bom, isso é um outro problema que não nos compete a nós solucionar. Agora que estamos abertos ao maior escrutínio, estamos. Aliás, eu tenho defendido, sempre defendi, e penso que todos os presidentes de direção defendem, querem viver as contas, venham ver. António, gostava de pôr aqui uma questão. Não sei se me estás a ouvir, estás? Estou. Parece-me que há aqui um desfazamento entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil e os interesses que defende a Liga dos Bombeiros. Ou seja, parece que há aqui alguma negligência, essa coisa de ter os relatórios de gaveta e não os analisar convenientemente. Parece-me que teria que ser a Autoridade Nacional de Proteção Civil a informar o Tribunal de Contas de que as contas efetivamente foram conferidas e estão corretas. Aliás, têm que estar corretas. Se não estiverem corretas, não são aprovadas para a Assembleia Geral das respectivas. Penso eu. Não sei se estou a pensar mal. Não, estás a pensar bem. O problema aí é assim, sejamos honestos, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil não tem jeito para fazer. O problema da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é que é um monstro. Porque a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é o resultante, como nós sabemos, do Serviço Nacional de Bombeiros, do Serviço Nacional de Proteção Civil, do Planeamento Civil de Emergência, da Comissão Nacional Especializada de Fogos Florestais e da Empresa de Meios Aéreos. Portanto, já estão a ver que aquilo é um monstro. Criaram um monstro e agora não têm comida para dar ao monstro. E, portanto, o monstro tem duas formas de resolver o seu problema. Ou cria filhos e tiram-lhe coisas, ou não criando filhos vai morrer. Porque é evidente que todos estes sistemas que eu falei estavam em edifícios diferentes, agora estão todos lá. Portanto, aquilo está amontoado, não tem espaço para nada, não tem gente, não tem organização, porque é muito difícil ter as grandes empresas, como nós sabemos, criam subsidiárias, partem as empresas por negócio, etc. Em Portugal, meteu aquilo tudo lá para dentro e agora, olha, deixa andar. Direção Nacional de Bombeiros? Como é que está a Direção Nacional de Bombeiros? Está aqui um companheiro de mesa a perguntar da Direção Nacional de Bombeiros. Eu não falo na Direção Nacional de Bombeiros porque a Direção Nacional de Bombeiros não existe. Aliás, eu não a reconheço como tal, porque para mim o que os bombeiros devem reconhecer é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Depois, dentro da autoridade, quem é que toma conta das coisas, isso é um problema deles. Porque senão isto é uma bola de ping-pong, que é o Estado, o Governo, remete para a autoridade remete para a Direção Nacional de Bombeiros, a Direção Nacional de Bombeiros remete para a escola remete para os CODIS remetem para a escola, depois para a direção, e andamos aqui num ping-pong. Portanto, o melhor é arranjar um responsável. Para nós, o responsável chama-se Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, na sua lei orgânica diz lá que tutela os corpos de bombeiros. Quem lá dentro depois trata dos assuntos, você não quer saber isso para nada. E, portanto, eu falo muito bem com a senhora Diretora Nacional de Bombeiros, mas ela também tem os meios que tem. Eu não sei se tem 5 ou 6 funcionários. Se tem muito mais do que isso. Aliás, a Proteção Civil está de tal ordem que nem sequer consegue manter o registro nacional de bombeiros. Nem isso consegue manter. Portanto, já vocês estão a ver. Portanto, uma entidade que tutela cerca de 30 mil homens não consegue ter um fecheiro de 30 mil homens que se faz no Excel, está tudo respondido. O que é que vocês querem fazer aquilo? Olha, 3 badaladas e enterro. Não é possível. António, estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir, António? Estou. Não é possível fazermos uma petição, porque isso é possível legalmente,
agora com a nova Assembleia da República, reunir um determinado número de assinaturas para obrigar os políticos a refletir sobre isso, porque a realidade é uma situação muito grave. Na minha opinião, como consultor de segurança, uma opinião humilde, mas acho que isto é uma situação muito grave para ser resolvida. Conseguiste ouvir? Meu caro amigo Ruxa Pereira, não é preciso fazer petição nenhuma, que a Liga vai tratar disso. Vai questionar o governo e vai colocar esta questão na agenda do dia. Mais à frente, se nós acharmos que isso é bom, até o Observatório pode ser nosso parceiro numa situação dessas. Todos nós cidadãos, temos um parceiro. Claro, Porque ao fim e ao cabo, é evidente. os bombeiros servem os cidadãos. Digamos, no seu objetivo final, servem os cidadãos. E todos os cidadãos, todos nós portugueses, temos que defender os bombeiros, porque eles trabalham para os cidadãos. E, portanto, isso... Mas tens razão. Mas aqui os amigos de Alcochete, não é os amigos, é pensar Alcochete. Em Alcochete. Pensar em... Pois, o pensar em Alcochete até pode começar a fazer isso, no sentido de se organizar uma coisa dessas. Mas eu acho que agora temos que dar, sejamos honestos, acho que temos que dar o benefício da dúvida ao novo governo, ao novo ministro, temos que colocar as questões, e daqui a 4 meses, 5 meses, 6 meses, se virmos que a situação não é resolvida, então temos que partir para outras atitudes, como essa que tu disseste, e bem, mas... há momentos que também nós podemos deixar que dar uma oportunidade e eu acredito que o governo queira refletir sobre isso. Se não quiser refletir sobre isso, os cidadãos, como tu dizes e bem, e os bombeiros são para os cidadãos, são dos cidadãos para os bombeiros e dos bombeiros para os cidadãos, poderão depois fazer uma coisa dessas e certamente que tu estarás na primeira linha. Obrigado pela tua resposta. Parabéns. Parabéns. Agora já não falo mais contigo. Este gajo é um menino idealizador. Nós já falamos que antes. É o mal do jantar. Agradecer a vocês que estão pela primeira vez em costume. Ruxa, tu não tens uma coisa destas? Eu ainda não fui falar aí, não posso ter, não é? Qualquer dia tenho. Não tens uma coisa destas? Não tenho. Agora vais para a CMTV às 2 da manhã. Pois, é verdade. Agora tens um fraquinho para a CMTV. Diz? Tens um fraquinho para a CMTV. Eu já tive em todas. Eu tenho estado em todas. Mas pronto, eu vou. Quando me convidam, olha. Eu tenho tempo, que às vezes também não tenho. João, agradecer a vocês que estiveram a assistirem tudo. Perderam um bom jantar connosco. Uma excelente carne, excelente. Agradecer que estão juntos e todos estão aqui presentes para o vosso mês, dia 8 de abril, teremos outros convidados. Obrigado a todos. António, deixa-me só dar-te. Estás-me a ouvir? Estou. Dar-te os meus